Trata-se de paciente do sexo feminino, 46 anos, admitida com icterícia e dor abdominal há 12 dias da admissão. Ela informa ter notado uma acolia fecal e 2 dias depois evoluiu com icterícia súbita e dor em hipocôndrio direito. Refere melhora do quadro álgico com o uso de escopolamina e ela também referiu, junto com esse contexto clínico, astenia, hiporexia, náusea e prurido. Negou febre, transfusão sanguínea, alteração do ritmo intestinal e colúria. Ao exame físico, o paciente apresentava-se em bom estado geral. Ah, tá, beleza. Aqui o que eu tenho é que ela negou febre, transfusão, alteração do ritmo e colúria, mas ela teve acolia. Não muda para mim, não tem problema. Beleza, não tem problema. Se ela tem colúria e acolia, não vai mudar o contexto. Beleza. Ao exame físico, o paciente apresentava-se em bom estado geral, ictérica 3 cruzes em 4, presença de múltiplas pápulas eritematosas, pruriginosas em membro superior, membro inferior e tronco, abdômen plano, flácido, timpânico, hídrido aéreo presente, presença de dor à palpação superficial e profunda do hipocôndrio direito, sem sinais de irritação peritoneal, lobo esquerdo do fígado palpável a cerca de 2 centímetros do rebordo costal, de consistência endurecida e bordas rombas, doloroso à palpação. Uma coisa que eu senti falta de colocar no exame físico é negar a palpação de vesícula biliar, por exemplo. Nego palpação de vesícula biliar. Por quê? Porque numa paciente onde há na história a possibilidade de doença de via biliar, não estou falando de doença hepática, estou falando de doença de via biliar, onde há a possibilidade de uma doença de via biliar, e essa doença de via biliar pode ser uma neoplasia periampular ou neoplasias do trajeto, você palpar a vesícula, que é o sinal de Courvoisier-Terrier, você palpou a vesícula, praticamente selou o assunto de que você está diante de um quadro obstrutivo e que, via de regra, é neo, inclusive. Então, essa negativa aqui é importante. Por quê? Porque a história é, resumidamente, de uma mulher de 46 anos com síndrome colestática. Eu estou ouvindo aqui a história de síndrome colestática. Qual é a diferença de icterícia para síndrome colestática? Acho que essa é uma coisa importante. Todo mundo dá uma resgatada de bioquímica, dá uma olhada ao metabolismo da bilirrubina, não só do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista bioquímico, a ação da enzima urobilinogênio, não sei o que lá, glicouribinase, um negócio desse que eu não lembro o nome, o DG, se eu não lembro, um DGP e tal. Isso. Eu acho que é fundamental vocês lerem isso, saber as funções, como é que ela funciona, como é que o fígado faz o metabolismo. Vocês se lembram que a bilirrubina, ela vem da M. A hemoglobina, M mais globina, lembram disso, né? Hemácia, hemoglobina, M mais globina. O M é o ferro com o porfirinogênio. A globina, 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta, fisiológica. Se você tiver falsemia, você vai ter uma alteração da cadeia da globina. Não tem alfa, aí vai ser hemoglobina S. Se você tiver talassemia, você vai ter talassemia alfa ou talassemia beta. Né? Então as doenças talassêmicas e falsêmicas, elas são da globina. Isso é quando você estuda hemólise. O M vai ser o ferro e o da porfirinogênio, não lembro, mas enfim. Quando a hemácia quebra, o M vai ser metabolizado. Tudo isso no baço, normalmente no sistema reticuloendotelial, baço, predominantemente. Isso vai ser quebrado e o M é metabolizado até chegar em biliverdina e depois bilirrubina. Aí você sabe, a bilirrubina indireta, que ela anda ligada na albumina. Vocês lembram disso? Ela é porque confunde, é bilirrubina não conjugada, conjugada à albumina, que sacanagem do caralho, né? Mas é porque a bilirrubina indireta, ela anda ligada na albumina porque ela é lipossolúvel, não é hidrossolúvel. Aí ela fica ligada na albumina. Aí a albumina vai, carrega, circulação hepática, né? Assim, ela entra no fígado. Quando ela entra no fígado, ela vai ser metabolizada, ela entra pela parede, pela porção sinusoidal do hepatócito. Você lembra do hepatócito, né? Lembra que o fígado, ele é... Vou botar depois no Google Imagens. O fígado é como se fosse um hexágono. Você tem a veia centrolobular e você tem a tríade portal, que é a extensão da veia porta, ducto biliar e artéria hepática. O sangue chega por ali, é como se fosse uma pia. E ele vai descendo até... Já brincaram daquele negócio que você joga uma bola e a bolinha sai batendo? Até chegar no meio?
É mais ou menos isso que acontece no fígado. O fígado está ali assim, o sangue chegou pela lateral, está descendo, ele desce no fluxo em sentido da veia centrolobular. Está no centro. Indo para esse sentido, ela está passando pela porção sinusoidal do hepatócito. O hepatócito é como se fosse uma coluna. Essa porção, ela vai entrar a bilirrubina indireta, entra no fígado. No fígado, ela vai ser conjugada e depois ela é jogada no espaço canalicular, que é o sentido oposto. É contrafluxo do sinusoide. Vocês lembram disso? Isso é fisiologia aí, mais do que eu, vocês vão lembrar. Ele desce e está subindo, como se fosse um elevador, né? Descendo o sangue, para ir, descendo no sentido de indo para a veia centrilobular e o outro indo no sentido oposto. Os canalículos intrahepáticos, eles são extensão do hepatócito. Ele é uma transição histológica de hepatócito, sinusoide para canalicular, entendeu? Ali vai virar ducto, aí os ductos hepáticos comum, ducto hepático direito, esquerdo comum, vai depois coleta, quando é assim, cístico, exatamente. Perfeito, aí vai lá para o intestino, para a segunda porção do duodeno, exatamente. E dali ele volta para a vesícula biliar ou desce e faz a circulação enterobiliar. Né? Vocês entenderam? A icterícia, ela ocorre com aumento de bilirrubina indireta ou direta. A icterícia é o depósito cutâneo de bilirrubinato, rubina, sais de bilirrubina, ponto. Essa bilirrubina, quando ela ocorre pela indireta, lembre que a indireta ela não é hidrossolúvel, ela é lipossolúvel, ela só anda ligada na albumina. A porção livre de bilirrubina indireta ela é baixa, ela é mínima, tá? Enquanto que a bilirrubina direta é hidrossolúvel, solúvel em água. Quando você tem um acúmulo de bilirrubina indireta, você só faz icterícia. Só faz icterícia. E a icterícia é leve, porque ela não é hidrossolúvel. Então ela fica muito ligada, ela não se discorre, não se dissolta. Então a hiperbilirrubinemia indireta normalmente faz icterícias leves no adulto. Se você tiver uma doença genética que bloqueia a produção de bilirrubina direta, aquelas doenças Crigler-Najjar, Hilbert, né? Dubin-Johnson é outra. Dubin-Johnson é uma alteração na transferência, mas ele aumenta direta. O Dubin-Johnson aumenta a bilirrubina direta. Crigler-Najjar, que é 1 e 2, é indireta. E Hilbert, indireta. Os dois são por mutação dessa enzima que converte a glico não sei o que lá, do bilirrubina não conjugada em conjugada. Que é a conjugada é de glico não sei o que lá, o nome técnico. E aí ela é hidrossolúvel e vai para o intestino. Quando você tem uma mutação genética ali dessa transição, você faz muita bilirrubina indireta, mas muita bilirrubina indireta. Aí o guri termina, satura a albumina sérica da criança recém-nascida é menor do que a quantidade de albumina que nós temos. Então ela satura rápido a albumina e fica livre. Aí ele termina ficando amarelão mesmo. O gurizinho amarelão, as fichas de indireta. Porque eu já vi muita gente me perguntar assim, professor, por que o guri com bilirrubina indireta fica ictérico pra cacete e você disse que no adulto a bilirrubina indireta a icterícia é sempre leve? É por causa disso. É porque a doença no menino é uma doença que está fazendo uma mutação que faz a quantidade de bilirrubina indireta, ela é absurda. E o menino, além disso, tem pouca albumina comparando com o adulto. Então ela termina, de fato, boiando. Faz kernícteros. Ela ultrapassa a barreira hematocefálica do guri, mas não ultrapassa a nossa. Justamente por quê? Porque vários motivos. Um desses é que a nossa bilirrubina indireta dificilmente ultrapassará 20. No guri ultrapassa 20. Então termina ultrapassando a barreira hematocefálica indireta. Lembre, ela é lipossolúvel, está ligada na albumina, mas no guri é tanta indireta nessas mutações que você termina fazendo efeitos da indireta. No adulto, a nossa barreira hematocefálica é mais amadurecida, não deixa passar e assim por diante. Certo? Basicamente. Então, né, voltando para a paciente, ela tem icterícia ou ela tem síndrome colestática? Toda síndrome colestática tem icterícia, mas nem toda icterícia é síndrome colestática. Ela tem síndrome colestática, porque ela tem a colia fecal. Aí entrou, tem colúria, não tem colúria. Ela tem prurido, ela tem a colia fecal e ela tem icterícia. Isso daqui já contempla uma síndrome colestática. Tá? Com colúria, melhor ainda. E colúria é um sinal relativamente precoce de síndrome colestática. Então ela tem síndrome colestática, ela tem icterícia 3 cruzes. Isso daqui já diz pra mim, isso é bilirrubina direta. Isso não é bilirrubina indireta. Agora, uma vez dito que a bilirrubina direta é o problema, isso
não resolveu minha questão. Se fosse indireto, ia estar entre hemólise e condições genéticas. Né? Gilbert, Krieger-Nash. Gilbert pode ser adulto, tá? Você só vem adulto se for leve, a mutação é leve e tal. Aí você pode só apresentar-se em adulto. E aí você, enfim, pode ter quadros de estímulo, de quadros estressantes, infecção, estresse físico, e você de repente faz alteração. Parece de CSPD também, quadros de hemólise esporádica. Mas, no caso, ou hemólise ou essas coisas, mas aqui não, aqui é direta. Então, eu tenho uma icterícia com síndrome colestática, isso automaticamente me denota uma hiperbilirrubinemia direta. Ponto. Qual a causa disso? Basta ter isso, velho, para você já facilitar a sua vida no sentido de por onde você vai entrar. Eu gosto de síndrome colestática. É difícil você não dar o diagnóstico de paciente com síndrome colestática, não dizer o que é que ele tem. É difícil. Os exames vão te ajudar, a imagem vai te ajudar. É muito difícil que você não chegue na causa do problema, certo? É mais um problema cirúrgico, no sentido de o cirurgião chega lá por questões anatômicas, do que uma questão muito clínica, que você fica aquela coisa mais funcional, né? Então, assim, para mim, isso facilita. Quando você tem a síndrome colestática, você subdivide ela em duas formas. Síndrome colestática intrahepática e síndrome colestática extrahepática. A síndrome colestática extrahepática, vesícula biliar, ducto cístico, colédoco, cabeça de pâncreas, periampular, tá? Intestino duodeno, intestino delgado, tal. Beleza. Isso é basicamente as síndromes colestáticas extrahepáticas. E intrahepática é que o problema é no fígado. O que você mais tem que separar é se clinicamente eu consigo separar essas duas entidades. Clinicamente eu consigo dizer, pela síndrome colestática, se isso é intrahepático ou extrahepático, a resposta é depende. Pela síndrome colestática em si, não. Antigamente, dizia-se, eu conto isso direto na enfermaria, que toda síndrome colestática, ou seja, a presença de acolia e de colúria, denunciavam uma doença extrahepática. Tinha essa máxima. Dizia-se o seguinte, se tiver colestase importante, a doença é do cirurgião. Se a colestase for só a base de icterícia, ou seja, não é colestase, é só ictérico, mesmo que seja direta, a doença é do clínico. Tinha essa máxima. Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Você pode ter muito bem síndrome colestática bonitinha, acolia, colúria, icterícia, prurido, e a doença ser intrahepática. E aí você pode ter uma doença extrahepática sem a síndrome colestática linda, só com icterícia. Certo? Então não usa isso como se tem acolia, colúria e prurido, isso é extrahepático. Não, isso é síndrome colestática, que pode ser intra ou extrahepático. Tá? Acho que essa é uma coisa importante. A síndrome colestática intrahepática, quais são as causas e quais são as pistas para ela na beira do leito? Quando você tiver um paciente no leito que tem síndrome colestática mais ascite, pense mais em intrahepático que extrahepático. Eu estou dizendo pense mais, estou dizendo o que é. Se você tiver uma síndrome colestática mais hepatomegalia, intrahepática do que extrahepática. Síndrome colestática mais sinal de Courvoisier-Terrier, extrahepático. Sacaram como você vai buscando esse diagnóstico? Síndrome colestática com anemia importante, extrahepático. Tumores periampulares gostam de sangrar, eventualmente. Inclusive melhora até a colestase. Tumor de papila. Você tem um tumor de papila, ele está ali, obstrui, faz a colestase extrahepático, quando ele necrosa, sai melena, sangra e eles obstruem. É icterícia flutuante. Tá? Então, eu estou tentando dar para vocês alguns bizus clínicos e tentar pensar mais em um e outro. E nessa paciente, o que é que ela tem? A dor abdominal é um fator que me ajuda a separar as duas? Não ajuda. Porque muita gente boa pega colestase, mas dor em hipocôndrio e só vai pensar em via biliar extrahepática, porque ele pensa em colangite. Não tá errado, não. Tá errado, não. Tô ficando ictérico, dor hipocôndrio direito, vou pensar em que porra? Não confundir colestite. Colestite normalmente não é icterícia, não. Tá? É colangite. Tá bom? Mirise, só se você tiver um colestite complicando com síndrome de mirise, que é o cálculo, ele obstrui a via por fora, não é assim? Ele, no infundíbulo, isso, compressão extrínseca produto hepático, exatamente. Síndrome de mirise, M-I-R-R-I-Z-I, um negócio assim, tá? Mirise, com dois E's, enfim. Perfeito, boa lembrança. Então, você vai ter
nessa síndrome colestática, eu só chamo a atenção de vocês de que esse paciente em particular, o que é que ele tem? Se você botar na conta da dor como causa de colangite caboestro hepático, a dor pode ser por distensão hepática. Distensão da cápsula de Gleason do fígado. Então, uma hepatite aguda vem com colestase muitas vezes e dor em hipocôndrio direito. E não necessariamente você vai pensar na tríade de Charcot, que é a tríade de Charcot, icterícia, dor abdominal, febre. E a pentade é quando você tem a obnubilação e choque, né, que seria para colangite grave, né? Então, assim, veja que esse paciente ela tem dor abdominal, isso não me ajuda a separar as coisas necessariamente, e ela tem fígado palpável. Na hora que você me diz que ela tem um fígado palpável, intrahepático. Meu cérebro vai para intrahepático. E se for extrahepático, pode até ser que seja um tumor perampular, mas vai sair metástase para o fígado. O fígado foi comprometido de algum jeito. Aqui tem fígado comprometido porque o fígado aumentou. O lobo esquerdo do fígado está aumentado. Normalmente, às vezes, o lobo esquerdo do fígado aumenta às custas do lobo caudado.